iniciando. Pronto. Agora, nós vamos seguir para um tópico da disciplina de genética, né? Até agora, a gente se baseou dentro desse segundo bloco, né? Somente em herança mendeliana, que seria a herança como descrita por Mendel. Então, a gente citou como funciona o mecanismo da dominância, né, descrito por Mendel, como funciona a herança digênica, né, a herança de dois fatores ao mesmo tempo, né, para duas características, a herança para dois fatores, né, dois genes ao mesmo tempo em uma única característica, né, que seria o que a gente chama de interação gênica, né, interação entre genes. Depois a gente passou também, né, a herança do sexo e a herança relacionada ao sexo, como as características, as proporções, né, elas se modificam em relação a o indivíduo ter um sexo ou o outro. E a gente fechou, né, vamos dizer assim, essa parte do mendelismo clássico aí com uma introdução à parte de ligação gênica, perdão. Então, a ligação gênica seria o caso em que teríamos uma modificação do que Mendel preveu por conta dos alelos de genes diferentes estarem num mesmo cromossomo proximamente localizados, ok? Então, aqui a gente vai mostrar alguns exemplos de herança não mendeliana. A herança não mendeliana, ela é um termo, né? Esse nome, herança não mendeliana, é o nome dado para o tipo de padrão, né, de herança, nos quais as características não segregam de acordo com as leis de Mendel. Então, você vai perceber que quando a gente trata, por exemplo, da aula da semana passada, do assunto da semana passada, que era a ligação gênica, quando você tem a ligação total, as proporções acontecem como se fosse na primeira lei de Mendel. E quando a gente tem ausência total de ligação, a gente tem como se fosse a segunda lei de Mendel, né? E que quando a gente tem aquela questão da epistasia, né, dentro da interação gênica, a gente vai ter proporções que não eram previstas por Mendel, mas que são derivadas, né? São junções, né? Somas de termos que Mendel previu. Ou seja, os genes, né, que Mendel chamou de fatores, eles se separam, né, da forma como ele fez a sua previsão em suas leis iniciais. Agora a gente vai ver mecanismos nos quais a herança não é dada dentro dessa forma alélica e que os alelos se separam, certo? São heranças que têm outras fontes, né? Mas mesmo assim elas são herdáveis, acontece a passagem de uma geração à outra, né? E a gente vai ver que existe uma tendência aí que está bem diferente do que Mendel previa anteriormente, né? Então, alguns padrões mais comuns de herança não mendeliana, né, seriam a herança extranuclear, o efeito materno, o imprinting gênico e a epigenética, né? A epigenética a gente já passou, né, por ela dentro daquele contexto inicial que a gente tinha colocado lá no finalzinho, né, do bloco de genética molecular, né? Foi, na verdade, parece que o primeiro assunto que a gente abordou depois da volta às aulas, né, remotas, né, início das aulas remotas, e a gente não vai passar aqui a epigenética como sistema molecular, mas a gente vai falar de como a epigenética ela causa
o imprinting gênico, por exemplo, né? E isso sim é de interesse aqui no caso da herança. Então, o primeiro caso e o caso mais marcante assim dentro do que a gente tem de herança extranuclear, de herança não mendeliana, é a herança extranuclear, né? E ela é também chamada de herança citoplasmática, né? Por um motivo bem consistente, né? Tudo que está fora do núcleo, né? E ainda pertence à célula é o citoplasma. Então, seria a herança relacionada ao material genético que não está no núcleo, certo? Então, a gente tem que o DNA como fonte de informação permanente na célula animal, ele está localizado no núcleo. E quando a gente tem a observação das organelas que estão no citoplasma, a gente pode ver retículo endoplasmático, a gente pode ver lisossomos, né? Toda a sorte aí de peroxissomos, de todos os corpúsculos lá que fazem regulação do metabolismo, né, do funcionamento da célula. E alguns deles contêm DNA, né? E entre células eucarióticas, as duas organelas que contêm DNA e que fazem reprodução, né, transmitem essa genética de organela de uma geração para outra, são os cloroplastos, que são exclusivos das plantas, né, e as mitocôndrias, né? Então, existe uma teoria, né, chamada de teoria endossimbiótica, de que no início da existência de todas as células, né, primitivas, é, a célula eucariótica ela já tinha a sua constituição de núcleo já conhecida, né? Já tinha o seu DNA próprio dentro do núcleo, mas ela não tinha essas organelas, como os cloroplastos e as mitocôndrias, né? Existiam bactérias ou organismos similares a bactérias, né, de acordo com essa teoria, que eram de vida livre, né, mas que a célula, né, eucariota não tinha relação nenhuma com ela. Então, para a obtenção de energia, a célula eucariótica ela usava fermentação, certo? Que creio eu que vocês já estudaram isso dentro da parte de biologia celular e de bioquímica, é um mecanismo de baixo rendimento de ATP, né? Então, a gente tem casos aí de que, por exemplo, a gente só vai entrar nesse processo dentro do tecido muscular, né? As células musculares só vão fazer esse processo quando esgotou a glicose, né, no músculo, esgotou o glicogênio muscular, e aí você tem a fermentação lática, né, que vai formar lactato e que vai dar a cãibra no músculo. Então, são casos realmente de emergenciais, no qual uma célula eucariótica moderna faz fermentação, né? E o que nessa teoria se diz é que houve uma fagocitose, né, um engolfamento dessas bactérias, né, ou organismos similares a bactérias, por parte da célula eucariótica, né? Essa célula, essa organela, né, essa bactéria, ela começou a viver de forma sincronizada com a célula, né? Ela aproveitava restos do metabolismo da célula, né? Pegava no citoplasma e passou a viver dentro do citoplasma. E essa teoria ela é embasada pelo fato
de que se você tirar, de que essas organelas realmente têm DNA próprio, né? Tem ácido desoxirribonucleico do mesmo jeitinho que tem o núcleo, né? Elas se reproduzem de forma autônoma, ou seja, o núcleo ele não comanda a reprodução da mitocôndria. Assim como na célula vegetal também, o núcleo não comanda a reprodução dos cloroplastos, certo? E um outro fato bem marcante, né, para a confirmação dessa teoria é a forma do DNA. Diferente do DNA da célula eucariótica, que é um DNA em forma de cromossomos, o DNA da mitocôndria e o DNA do cloroplasto ele é circular, como da mesma maneira do DNA das bactérias. Então, a gente tem um organismo procarioto, né, que tem o seu DNA solto no citoplasma, dentro do citoplasma de uma célula eucariótica. E analisando a sequência de DNA das mitocôndrias e dos cloroplastos, observou-se muita similaridade com as bactérias modernas. Então, essa teoria ela tem muito embasamento, ela tem muita comprovação no ponto de vista da realidade, né? A gente não tem como, digamos assim, voltar ao tempo ou então pegar registros fósseis de células eucarióticas antigas, né, de milhões ou bilhões de anos, né? Isso é impossível porque essas células elas são muito frágeis à conservação, elas não são o que existe de fóssil, na verdade, a substituição de tecidos, né? Por minerais, então a gente não tem essa comprovação fóssil, mas pelo resgate, né, e da similaridade genética e de toda a questão morfológica, né, de como os cloroplastos e as mitocôndrias são, a gente tem que possivelmente foi uma simbiose, né, uma relação ecológica entre esses dois organismos que resultou em um organismo único, em uma célula única com essa organela infusa. Então, falando especificamente da mitocôndria, que é o que nos convém, né? Não, a gente não vai falar dos cloroplastos, porque essa disciplina, né, essa cadeira só trata das células animais, né? Os animais não têm cloroplastos. A gente tem que cada mitocôndria animal tem cerca de 15 mil nucleotídeos e 37 genes. Ou seja, é um genoma bem compacto, bem pequeno, né, em termos de genes. Né? O DNA nuclear, né, por comparação, tem cerca de 3 bilhões de nucleotídeos e mais 20 mil genes. Mais de 20 mil genes. Né? Então, de 15 mil para 3 bilhões é uma diferença abissal, né? Assim como de 37 genes para 20 a 25 mil genes também é uma distância muito grande, né? Então, porém, né, esses poucos genes são de grande importância. Então, por isso que eu digo que o genoma da mitocôndria é um genoma compacto, né? É um genoma bem, digamos assim, funcional, bem eficiente, né? Ele praticamente só tem genes, não é como o nosso genoma eucarioto, que tem muita região, né, que a gente chama de região não codificante, né, que não vai produzir nada lá para formação de proteínas, né, na prática. E esses genes que as mitocôndrias carregam estão relacionados principalmente ao metabolismo, apoptose, né, que é a morte celular programada, né, doenças e envelhecimento. Na maioria dos animais, o gameta feminino fornece as mitocôndrias para o desenvolvimento do zigoto. Aqui eu abro um parênteses porque recentemente, coisa de 1 ano, 2 anos atrás, foi descoberto que
o zigoto ele pode receber algumas mitocôndrias do espermatozoide. Isso já foi detectado na prática, né, pela análise do DNA mitocondrial, né? Mas mesmo que se receba DNA do espermatozoide, o espermatozoide ele é cerca de 1000 vezes menor do que o ovócito, né? Do que o óvulo, né? Que vai ser a forma final do ovócito na finalização da meiose 2. Então, a gente tem que um volume celular muito maior do gameta feminino faz com que, mesmo que ocorra uma contribuição de mitocôndrias vindas do espermatozoide, o número de mitocôndrias que existe, que são doadas pela parte materna, é muito mais significativo. É um número muito maior, certo? Então, a gente considera, na prática, que a herança mitocondrial ela vem quase que exclusivamente da parte materna, da parte do gameta feminino, ok? Então, é uma generalização que a gente faz. Pode haver uma exceção ou outra, né, mas são casos raríssimos. E os espermatozoides, né, eles contribuem apenas com o material genético, sendo as suas mitocôndrias degradadas no citoplasma do óvulo, né? Então, a gente vai mostrar aqui por meio de algumas ilustrações, mas na prática o que ocorre na parte de capacitação, né, da parte de formação do espermatozoide, né, que a gente viu lá no início da disciplina, né, da parte da passagem da espermatogônia para a espermátide, né, até chegar ao espermatozoide maduro, a gente tem uma perda muito grande de citoplasma e uma concentração das mitocôndrias quase que exclusivamente para fornecimento de energia para o movimento do espermatozoide. Logo, a gente vai ter que sobram poucas mitocôndrias, né, pelo tamanho do espermatozoide, e quando há a questão, né, da entrada do espermatozoide dentro do ovócito, né, futuramente óvulo, existem mecanismos dentro do óvulo que fazem com que somente se aproveite o DNA nuclear. E toda aquela estrutura, toda aquele citoplasma que veio do espermatozoide seja degradado. Então, por isso que a gente diz que é muito raro a ocorrência de passagem de mitocôndrias do espermatozoide para o indivíduo, né, para o zigoto, finalmente. Né? Então, está aqui. Onde estão as mitocôndrias do espermatozoide? As mitocôndrias do espermatozoide estão aqui nessa região chamada peça intermediária. Então, cada um desses círculos aqui, né, que a gente está vendo em amarelo, né, amarelo e preto aqui, né, bem pequenininhos, são mitocôndrias, certo? Então, a gente tem que a questão aqui do citoplasma restante, né, que a gente tem está na cabeça do espermatozoide, né, e que essas mitocôndrias elas são muito mais associadas com o fornecimento direto de energia. E na célula aqui, a representação abaixo, né, a gente tem que o número de mitocôndrias, né, aqui que a gente tem da célula, né, do gameta feminino, são muito maiores, né, em número, né, muito superiores em número às possíveis contribuições das mitocôndrias vindas do espermatozoide. Né? Ok, falamos de que a contribuição dos genes mitocondriais ocorre majoritariamente, e a gente poderia dizer que totalmente,
por via feminina, né? E os genes mitocondriais, né? Quando o gameta feminino é responsável por toda a herança extranuclear, as características relacionadas a essas organelas são transmitidas de mãe para filho. Então, é uma herança que a gente diz ser não mendeliana, porque a gente não tem contribuição igual dos dois parentais, certo? Então, na herança mendeliana, né, primeira lei de Mendel, cada um dos indivíduos apresenta um par de fatores, e apenas um desses fatores do par é passado para a geração seguinte. Então, o indivíduo ele contém, para cada fator, né, um exemplar vindo do pai e outro exemplar vindo da mãe. No caso dos genes mitocondriais, não. A gente vai herdar quase que somente, né, a gente pode afirmar somente genes vindos da mãe, né? E nunca de pai para filho, né? Esse nunca aí a gente poderia modificar, né, de acordo com as novas descobertas, mas na prática nunca de pai para filho. Os cruzamentos recíprocos, portanto, dão resultados diferentes quando os genes citoplasmáticos afetam a característica. Então, se a característica é dada pela mitocôndria, então vamos imaginar uma raça A versus uma raça B sendo cruzadas, né? Então, uma raça A, ela é mais, vamos dizer assim, ela tem essa característica ligada às suas mitocôndrias. Então, se for um macho da raça A cruzado com uma fêmea da raça B, essa característica não será passada à frente. Do contrário, o que a gente chama de cruzamento recíproco, macho da raça B cruzado com fêmea da raça A, aí sim essa característica será passada à frente. Resumindo, a característica só será passada à frente se o portador da característica for uma fêmea. Beleza? Essas características têm ampla variação e a gente vai mostrar aqui por que dessa variação e não há controle na expressão gênica e multiplicação celular. Ou seja, diferente do que acontecia nas características mendelianas, em que o núcleo determinava a questão da expressão gênica e a questão epigenética, não existe um comando do núcleo para que uma mitocôndria pare de produzir determinada proteína ou estimule a produção de determinada proteína, né? Então, o núcleo não tem governança sobre o material produzido pela mitocôndria. E cada célula pode conter diferentes quantidades de mitocôndrias. Ou seja, também não há controle sobre a reprodução das mitocôndrias e pelo número de mitocôndrias. Na herança mendeliana, a gente tem um alelo vindo do pai e um alelo vindo da mãe. Na herança mitocondrial, não. O número de alelos pode ser grande se o número de mitocôndrias for grande, ou pode ser pequeno se o número de mitocôndrias for pequeno. Logo, a gente tem que praticamente o que vai determinar a intensidade do fenótipo nas características governadas por mitocôndrias é a reprodução das mitocôndrias. O número de mitocôndrias que o indivíduo tem, né? A célula individual tem. Então, supondo que cada célula tem milhares de mitocôndrias e cada uma tem de 2 a 10 cópias de DNA mitocondrial, sim, a gente pode ter 2 genomas ou 10 genomas dentro de uma célula mitocondrial, dentro de uma mitocôndria. Se metade das mitocôndrias tem um alelo selvagem e a outra metade tem um alelo mutante, não haverá como prever qual célula receberá um determinado tipo de alelo. Por quê? A herança mitocondrial, ela dá por meio daquela última etapa da mitose ou da meiose, que é a chamada de citocinese,
se vocês lembrarem, né, a bipartição da célula, existe um ponto de constrição, onde vai ocorrer uma invaginação e vai formar duas células distintas. E é nesse ponto em que vai acontecer a divisão das mitocôndrias. E essa divisão não é igual como a divisão de cromossomos homólogos, por exemplo. Então, pode ser que uma das células receba mais mitocôndrias que outras. Ou, se existem dois tipos diferentes de genes, pode ser que uma célula receba genes do tipo selvagem, do tipo normal, e outra célula filha receba mitocôndrias com células com DNA, né, com genes mutantes, né? Isso porque a distribuição das mitocôndrias é feita totalmente ao acaso, sem governo nenhum do núcleo, como já disse. Então, esse esquema nos dá uma ilustração de como isso aqui pode acontecer. Então, essa célula tem um número igual de mitocôndrias com genes do tipo selvagem, representados em vermelho, e mitocôndrias com genes mutantes, representados em azul. Então, temos aí uma célula, já no processo de citocinese, né? No final aqui da mitose, por exemplo, em que temos 4 mitocôndrias azuis, que são mutantes, e 4 mitocôndrias vermelhas, que são normais. Havendo essa divisão, imagine que a divisão seja igual. 2 normais e 2 mutantes para cada célula. Depois desse processo, as mitocôndrias, né, no processo de intérfase, elas vão, né, como a célula vai aumentando de volume e vai adquirindo esse substrato para o seu crescimento, a gente vai ter que a mitocôndria vai se reproduzindo, como se fosse uma bactéria, né? E com sucessivas divisões celulares e replicações da mitocôndria, a gente pode ter numerosos resultados que variam desde uma célula que tem totalmente mitocôndrias com genes normais, células que têm totalmente somente mitocôndrias com genes mutantes, uma que tenha predominância de mitocôndrias com genes mutantes e outra que tenha predominância de mitocôndrias com genes normais. Então, com isso, isso aí é totalmente imprevisível e ao acaso. Diferentemente do que a gente tinha lá, que a gente poderia dizer matematicamente que a probabilidade de ter um filho de um tipo ou um filho do outro tipo era de 50% para 50%, né? Ou era de 3 vezes para um tipo e uma vez para outro, ou 9,331, dizer assim que a probabilidade tinha um valor. Na herança mitocondrial, a gente não pode dizer nada. Ela é totalmente imprevisível e aleatória. Quais são as características, então, que tem herança mitocondrial? Diversas doenças são registradas associadas a mutações em genes de mitocôndrias. A maioria está relacionada à cadeia de transporte de elétrons, certo? Lembram lá? Ciclo de Krebs? Então, falhas, imperfeições naqueles ciclos lá de produção de ATP podem gerar doenças relacionadas à questão do metabolismo energético, né? E muito associadas com a parte do desenvolvimento muscular e neurológico. Então, e, consequentemente, também relacionadas ao crescimento e ao envelhecimento do indivíduo, né? E são sempre herdadas pelo lado materno e tem variação grande do fenótipo, inclusive dentro da família. Ou seja, vamos dizer que uma mãe tenha essa mutação, né? E ela vai passar a mutação para um número N de filhos. Ela pode ter desde filhos que têm uma forma muito grave da doença até filhos que não apresentam qualquer sintoma da doença. Nós temos uma
grande imprevisibilidade disso, né? É, tanto é a imprevisibilidade disso e a questão da mitocôndria, da herança estar relacionada à mitocôndria, que no Reino Unido, coisa de 3 anos atrás, foi feita pela primeira vez a reprodução humana utilizando 3 parentais diferentes. Então, era um casal no qual a mulher apresentava uma doença relacionada às mitocôndrias. E sempre que eles tinham filho, né, de forma natural, acontecia aborto espontâneo por conta do mau desenvolvimento do feto. Então, os cientistas lá do Reino Unido, eles propuseram o seguinte: nós vamos pegar o ovócito dessa mulher, né? Vamos extrair o núcleo, que tem o material genético nuclear, né? Vamos pegar um espermatozoide do pai, né? E nós vamos pegar uma segunda mulher, né, um terceiro parental aí, que vai ser o doador de mitocôndrias. Então, pegaram o ovócito de uma mulher que tem, entre aspas, mitocôndrias saudáveis, né, mitocôndrias que não carregam essa doença, né, extraíram o núcleo desse ovócito dessa mulher doadora, pegaram o núcleo da outra mulher, inseriram nesta célula receptora, nesse ovócito receptor, e fizeram a inseminação in vitro, né? A fertilização in vitro, na verdade. E esse procedimento entrou na história como a primeira pessoa, né, primeiro bebê, no caso, que tem 3 pais na história da humanidade, né? Quando a gente fala pais, né, às vezes a gente pensa em progenitor masculino, mas não. Teve um progenitor masculino e 2 progenitores femininos, né? Um pai e 2 mães. Uma mãe doou DNA nuclear, né, doou o núcleo, e a outra mãe doou citoplasma. E a criança nasceu bem, sem essa doença citoplasmática, né, sem essa herança mitocondrial. Aqui alguns exemplos de doenças em humanos, né? Então, são neuropatias ópticas, fraqueza muscular, encefalomiopatia, acidose lática, né, relacionada ao processo fermentativo por falta de bom desempenho, né, da cadeia de transporte de elétrons para produzir ATP, né, miopatia mitocondrial, miopatia materna, cardiomiopatia, epilepsia, fibras musculares irregulares e tudo mais. E mais recentemente, neste ano, se não me engano, no mês de março, a gente teve, eu vou até finalizar, parar aqui para mostrar um artigo aqui que foi divulgado este ano. A gente teve a publicação de um artigo nesse mês de março, se não me engano, deixa eu ver qual o mês. Sim, mês de março. Não sei se vocês podem me confirmar aí se vocês estão visualizando. Estão visualizando? Deixa eu ver aqui se vocês estão visualizando. Sim, vocês estão visualizando. Eu vi aqui. Nesse artigo foi descrito uma forma de herança que afeta a qualidade de carne em bovinos, né? Então, dentro desse processo, a gente tem que, inclusive, um pesquisador brasileiro participou desse estudo, a gente tem que as mitocôndrias presentes no gado zebu, elas são mais eficientes
em gerar ATP e geram menos calor. Por quê? É um animal adaptado a clima tropical. Então, gerando menos calor, né, incremento calórico vindo por meio nutricional, né, por meio do seu metabolismo, o animal seria mais eficiente em suportar temperaturas extremas, certo? Então, ele poderia continuar a produzir a sua energia para os processos vitais sem ter um incremento calórico, né, que poderia causar um desconforto e uma redução na sua produção. Enquanto isso, animais da raça Angus têm mitocôndrias menos eficientes. Quem diria, né? É, pensar, né, que o gado europeu, que é sempre melhor nessas características, né, sempre bem visto, né, o gado Angus, ele que é uma raça europeia britânica, né, um taurino, ele tem menor produção de ATP e maior produção de calor por meio de metabolismo. Logo, principalmente em condições de invernos rigorosos na Europa, ele gera mais calor e tem maior chance de sobrevivência nessas épocas frias, certo? Só que tem uma coisa indesejável como efeito colateral desse metabolismo. Como existe um metabolismo diferenciado dentro dessa produção de energia, a carne do zebu ela é mais dura por ter menos metabolismo lático. Então, a carne do Angus é mais macia justamente por produzir mais calor por fermentação e mais ácido lático, o que faz uma redução adequada do pH, melhorando a qualidade de carne. Certo? Então, é uma característica de herança mitocondrial e que é de interesse dentro da parte de produção animal, certo? Então, em resumo, gado zebuíno, né, representado pelo Brahma, vai ter menos calor produzido e mais ATP. E o gado europeu vai ter menos ATP e mais calor. Em termos de eficiência de produção, o Brahma seria melhor. Mas, como efeito colateral, a carne do Brahma fica mais dura, fica menos macia, né? A questão da resistência ao corte e à mastigação, ela é prejudicada. Então, em termos de percepção de qualidade, a carne do Angus, ela teria uma qualidade superior. Okay? Temos a pergunta aqui, né? Nesse experimento, uma mãe doou citoplasma, ok, e a outra doou o núcleo, certo. Então, só o DNA de uma das mães estava presente no bebê? Depende do que você chama de DNA. Se você falar em DNA mitocondrial, perdão, DNA nuclear, sim, é de só uma mãe. Mas se você falar em DNA mitocondrial, é só da outra. Então, ela tem dois DNAs, né? duas maternidades, melhor dizendo. Uma maternidade nuclear e outra maternidade dos genes mitocondriais. Ok? Então, se você pensar em características que são governadas pelo núcleo, sim, ela teria uma mãe só. Mas, como um todo, né, todas as características que existem, a gente teria ambas as mães. Voltando aqui para o nosso PowerPoint, agora a gente finaliza essa parte de herança mitocondrial, agora a gente vai focar no que a gente chama de herança materna, né? O efeito genético materno. Então, neste caso, o fenótipo da prole é determinado pelo genótipo da mãe. Né? No efeito genético materno, os genes são herdados de ambos os genitores.
Porém, o genótipo expresso é o da mãe. Então, prestem muita atenção. Isso aqui é um ponto-chave para o entendimento desse tipo de herança, porque é totalmente não mendeliano. Não mendeliano para o filho, né, para o fenótipo. Totalmente não mendeliano para o fenótipo do indivíduo, mas totalmente mendeliano para o genótipo. E a gente vai esclarecer por quê. Né? Então, os genes são herdados de ambos os pais, mas o genótipo expresso na forma de fenótipo é só o da mãe. Esse efeito surge quando substâncias presentes no citoplasma do ovócito são fundamentais no desenvolvimento inicial. Ok, então a origem disto não são. Agora a gente não está falando mais de mitocôndria. A gente está falando de proteínas e de produtos gênicos que estavam presentes no ovócito antes da fertilização. Então, se a gente está falando do que estava presente antes da fertilização, a gente está falando de determinação genética da fêmea, do núcleo da célula feminina, né? Da ovogônia ou do ovócito. Ok? Então, a gente não precisa, a gente precisa ressaltar aqui que durante o processo de gametogênese, no caso da ovocitogênese, né, a célula continua ativa metabolicamente. Ela continua produzindo RNA mitocondrial, perdão, RNA transportador, continua produzindo RNA ribossomal, continua tendo RNA transportador e continua produzindo proteínas para ela mesma, para que aconteça a formação adequada do óvulo. Certo? E tudo isso independentemente dos genes do macho que estão no espermatozoide. Tudo aconteceu antes. Então, quando o espermatozoide adentra o ovócito, a gente vai ter que ele já vai encontrar produtos gênicos que são de origem materna. E esses produtos que estão no citoplasma, né, serão os responsáveis pelo chamado efeito genético materno. Ok? Vamos passar para uma exemplificação aqui, né? Olha, esse é o exemplo mais didático e que eu particularmente conheço uma quantidade bem grande de livros de genética básica e nunca encontrei nenhum outro exemplo que não seja esse do caracol. O que não significa que não existam exemplos, né? Exemplos não, situações práticas, mas que didaticamente esse é o caso mais estudado e mais conhecido assim de forma didática para a exemplificação desse fenômeno, ok? Quem conhecer um outro exemplo aí mais fácil de ser entendido, mais didático do que esse, por favor, me informe, porque já tem alguns anos que eu venho trabalhando só com esse exemplo do caracol, né? Parece uma coisa bem distante da realidade da questão da zootecnia, até mesmo porque esse caracol ele é marinho, né? E não tem nada a ver com os caracóis domésticos, né? De produção de escargot, né? Então, a gente tem que esse caracol marinho, chamado de Limnaea peregrina, se não me engano, ele até trocou de nome científico recentemente, né? Mas vamos colocar aí esse nome Limnaea peregrina como o padrão. Ele tem que a concha dele
pode apresentar um giro para a direita ou para a esquerda, né? Ou seja, sentido horário, quando ele gira para a direita, e sentido anti-horário, quando se gira para a esquerda, né? E quando ele gira para a direita, a forma é chamada de destro. E quando gira para a esquerda, é chamada de sinistro, né? Então, destro é determinado por Szão e sinistro por Szinho. E o que significa que o homozigoto Szão tem giro para a direita. O heterozigoto tem giro para a direita. E somente o Szinho, o homozigoto recessivo, vai apresentar giro para a esquerda. Até aí tudo bem. Herança mendeliana. Certo? Uma perguntinha aqui. Qual a maior diferença para diferenciar uma herança ligada ao sexo, que é uma herança mendeliana, e o efeito materno não mendeliano? A gente vai explicar agora, né? Não estão relacionadas, porque a herança ligada ao sexo, né, a herança do cromossomo X, ela se manifesta ela é determinada pelos machos também, né? Porque o macho é XY, então o gene é passado também pelo macho. O efeito materno a gente vai mostrar aqui do que se trata, beleza? E é diferente, posso garantir que é bem diferente. Então, o que a gente tem é que a helicoidização, o giro, é determinado pelo genótipo da mãe. Embora o gene possa ser passado tanto pelos machos como o das fêmeas, como pelas fêmeas, certo? Seguindo, vamos observar aqui o exemplo, né? Vamos imaginar um caracol que tem essa forma, né, da casca, né, com o giro para a direita, seja destro, né? E que o destro seja S+, né? Dominante. E que o canhoto ou sinistro seja Szinho. Quando vai acontecer a fertilização, herança mendeliana. Então, vamos ilustrar aqui no PowerPoint, né? Então, vamos colocar aqui em letras Szão com Szinho. O que acontece de forma mendeliana? Heterozigoto. Então, geneticamente, Szinho representaria o quê? Representaria destro. Mas, no caso da herança citoplasmática, a gente tem que, vou colocar até em outra cor, a herança ela não é dada pelo gene do filho, pelo genótipo do filho, e sim pelo genótipo da mãe. Ou seja, a forma de giro é determinada pelos genes, pelos produtos gênicos que estão no citoplasma da célula materna. Então, geneticamente, ele é Szão. Fenotipicamente, é sinistro, canhoto. O giro é para a esquerda. Ok? Então, é isso que é o efeito genético materno, como sistema de herança. E todos os descendentes, né, aqui explicado, todos os descendentes são heterozigotos, Szão. Mas como o genótipo da genitora determina o fenótipo destes, todos os F1 têm um casco, né, com giro para a esquerda. Ok? E por que isso acontece? Acontece porque
O zigoto, ele é cercado por células femininas, por células da mãe, né, que são, aqui no caso dos caracóis, chamados de células guarda. E essas células vão formar proteínas e vão exportar proteínas que vão determinar a formação embrionária inicial. Então, nesse primeiro exemplo aqui de mãe, desão, e ovócito, desão, o que vai acontecer? As células guarda, que estão em volta, vão produzir proteínas para que a célula, né, o zigoto, forme o giro da sua concha para a direita. Ok. Se a mãe é desão-desinho, a gente vai ter que o ovócito pode ser desão ou pode ser desinho. E toda a descendência também gira para a direita. E por último, se a mãe é desinho, a forma vai ser para a esquerda. O que significa que isso já está determinado antes do espermatozoide entrar. O espermatozoide que chega, ele pode ser desão ou pode ser desinho. Então, aqui, neste caso, ele pode formar desão ou desão-desinho. E nesse caso, ele pode se formar também desão-desinho ou desinho-desinho. Então, aqui, neste primeiro caso aqui, né, a gente pode ter que, nesse último caso aqui, na verdade, a gente pode ter que, geneticamente, esse caracol seja destro, mas a sua formação inicial foi com o giro para a esquerda, porque assim a genética da mãe determinou. Ok? Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui, algumas explicações aqui para vocês. Já vou disponibilizar aqui. Vou parar essa apresentação e colocar uma apresentação de aqui. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, vamos fazer diferentes tipos aqui de ilustrações. Se a gente tem desão cruzado com desão, o que a gente tem? Destro com destro. E esse indivíduo será desão. Né? Então, esse caracol aqui é destro e esse caracol aqui é destro. Qual vai ser o fenótipo desse caracol? Vai ser o fenótipo que o genótipo da mãe determinar. Destro. Ok? A gente poderia dizer, por exemplo, desinho, acasalado com desinho. Ambos são destros, digamos. Então, pode ser desão, né, com 1/4 de chances. Pode ser desinho, com 1/4 de chances. E pode ser desinho, com 1/4 de chances. Qual será o fenótipo do indivíduo? O fenótipo do indivíduo sempre será destro. Por que destro? Porque ele é determinado exclusivamente pelo genótipo da mãe. Então, a gente pode ter um desão destro, um desão-desinho destro ou um recessivo destro. Fenotipicamente, o giro da concha
ele é destro no fenótipo, mas no genótipo ele não tem esses genes para passar para frente para formar essa característica novamente. Entendido? E por último, seria aquele caso que eu coloquei no slide, né? Desão, desão com desinho, desinho. E que vai dar 100% de desão, desinho. Qual é o fenótipo? O fenótipo é determinado pela mãe e vai ser sinistro. Ou giro para a esquerda, ou canhoto. Se a gente fizer um cruzamento recíproco, desinho, desinho com desão, desão. Qual vai ser o genótipo? Também o mesmo, né? Desão, desinho. Só que aqui o genótipo da mãe é diferente, então esse indivíduo vai ser destro, com o giro para a direita. Ok? A pergunta: se um desinho, desinho tiver fenótipo destro, como será a geração? Bom, se o desinho, desinho tem um fenótipo destro, é porque a mãe dela, dele ou dela, é ou desão, desão ou desão, desinho. Então, o que você está falando é o seguinte: desinho, desinho, destro. De onde veio essa característica destro? Da mãe. Então, a mãe ou era desão, desinho, ou desinho, desinho. Como será a descendência dele? Essa descendência vai depender se esse indivíduo aqui é macho ou se é fêmea. Se desinho, desinho é o macho, a descendência dele vai depender de como a fêmea que ele se acasala é. Se a fêmea for desão, desão ou desão, desinho, a descendência dele será destra. E se a fêmea for desinho, desinho, a descendência vai ser sinistro, para a esquerda. E se esse desinho, desinho for uma fêmea, a sua descendência será toda com giro para a esquerda, todo sinistro, independentemente do genótipo do pai. Entendido? Essa parte de herança genética materna é bem complicadinha, viu? Isso aí a gente tem que levar em conta que isso aí não é tão fácil de se entender, não. Uma maneira também que ela é ilustrada seria a questão nas plantas. Isso aí tem bastante exemplo dentro de plantas, né? Por exemplo, a cor do tegumento do feijão, da casca do feijão, ela não é determinada pelo embrião. Ela é determinada pela planta mãe. Então, da mesma maneira, eu vou projetar aqui de novo. Permitir, só um minutinho. Então, se você pegar uma planta aqui, né, colocar aqui uma cor verde aqui para simbolizar uma planta. Né? Então, se você pegar uma planta aqui, né, cruzar com uma planta aqui, vamos dizer que o tegumento aqui dessa planta seja preto, ou seja, o grão de feijão é preto, né? E para essa outra aqui, o grão de feijão seja vermelho. Quem determinou qual vai ser a cor da casca do feijão não é o embrião que está aqui dentro. O embrião é um indivíduo. Quem determinou é a planta que carrega o gene para a formação da casca. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que se um indivíduo ele tem ele é um embrião,
A semente, ela não é geneticamente do indivíduo, né? Toda. A parte interna do embrião, ela é o indivíduo, mas a casca é um tecido materno. E se é um tecido materno, a herança vem dos genes da mãe, certo? Não sei se esse exemplo serviu para confundir ou para esclarecer, mas o que a gente tem que gravar aqui desse mecanismo é que sempre que a gente tiver uma característica com efeito genético materno, quem determina o fenótipo não é o indivíduo, não é o genótipo do indivíduo, é o genótipo da mãe. Então, ao invés de você fazer a relação direta do indivíduo ser desão-desinho ou ser desinho-desinho, não. Você tem que olhar qual é o genótipo da mãe para saber como esse indivíduo será. Ok? Alguma dúvida nessa parte aqui? Bom, então vamos para a continuação aqui da. Cadê a apresentação? Divide, ok. Então, a gente tem que existe uma outra maneira, né, de herança, que seria a herança relacionada ao imprinting genômico. Né? E o que é o imprinting genômico? O imprinting genômico é quando o gene é expresso diferencialmente se o alelo é herdado do pai ou da mãe. Então, pode ser um imprint maternal, quando um gene vem do óvulo, ou paternal, quando um gene vem do espermatozoide. Um exemplo que nós temos é um gene chamado de fator de crescimento semelhante à insulina, ou, em outras palavras, né, com outro nome, né, IGF, né, com o nome resumido aqui. Ele pode ser herdado tanto do pai quanto da mãe. A cópia paterna é ativamente expressa no feto e na placenta, mas a cópia materna é silenciosa. Ou seja, o indivíduo pode ter o gene, mas se o gene veio da mãe somente, então ele não vai manifestar característica. Se o gene veio do pai, ele vai manifestar a característica. Então, ele tem que obrigatoriamente receber o gene do pai. Isso é o que a gente chama de imprinting paterno. Mas existe o oposto, imprinting materno. Seria o caso em que teríamos uma possibilidade de que o gene que é ativo, ele tem que ser herdado da mãe. E se ele for herdado do pai, não vai adiantar de nada. Ele tem que ser herdado da mãe. Vamos dar um exemplo aqui do IGF. Ó, tanto a prole masculina quanto a prole feminina podem possuir o gene do IGF-2. O IGF-2 é envolvido também, né, com o crescimento muscular, né, o crescimento do organismo, né? Desenvolvimento, ganho de peso, crescimento em tamanho, né, em altura e tudo mais. É muito importante na parte de produção animal esse gene, né? Ele tem sido muito estudado em frango, em suíno, né, que são animais que têm uma dosagem bem alta desse fator de crescimento. O determinante para a expressão do gene é o sexo do genitor que o transmite. O imprinting está relacionado a um processo epigenético.
A metilação de algumas regiões gênicas pode silenciar ou ativar estas, resultando em diferentes expressões gênicas. Passando aqui para aplicação no IGF-2, né? O alelo paterno do IGF-2 está ativo e sua proteína estimula o crescimento fetal. E o alelo materno está silenciado. A ausência de sua proteína não estimula o crescimento fetal. Certo? Nos seres humanos, ele está lá no cromossomo 11, ali bem no topo, né, no início do cromossomo 11. Né? E o tamanho do feto é determinado pelos efeitos combinados de ambos os alelos. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou projetar novamente aquela tela em branco, né, para a gente fazer essa ilustração. O caso do IGF. Vamos lá. Imagine que você tenha um indivíduo que seja isão, cruzado com um indivíduo isão. O indivíduo vai ser isão, sendo que uma cópia veio do pai e outra veio da mãe. Beleza? Esse indivíduo aqui, que recebeu o isão do pai, ele vai manifestar normal. Ok. Certo? Agora vamos para uma questão diferente. Se tivermos izinho com isão, a gente vai ter que o izinho veio de origem paterna e o isão veio de origem materna. Isso significa que esse isão, mesmo sendo geneticamente em sequência de DNA perfeitamente o gene para esse fator de crescimento, ele não será ativado, porque a ativação só ocorre nos machos. Então, esse indivíduo aqui vai ter problemas no crescimento. Então, esse indivíduo aqui vai ser um fenótipo mutante, né? Não vai ter o crescimento adequado. De outra forma, se a gente fizer isão, pai, cruzado com izinho, mãe, a gente vai ter um isão de origem paterna com um izinho de origem materna. Como o isão de origem paterna é ativado, esse indivíduo aqui será normal. Então, no caso de herança com imprinting, vou deixar aqui a tela, com imprinting paterno, só haverá a expressão normal se o gene do fator de crescimento, do IGF-2, vier do pai. Se este gene vier da mãe, o indivíduo não irá expressar a característica. E se o indivíduo for homozigoto, receber do pai e da mãe, então aí não vai ter problema, porque o do pai ele vai ser ativado, o da mãe não, mas ele é apto o suficiente. Então vai ter o crescimento normal. Ok? Bom, tem algumas similaridades lá com aquele mecanismo da questão do efeito genético materno, mas a gente tem uma diferença que não vai ser só por origem materna que vai acontecer, também pode ser por origem paterna, certo? E pode, que Isadora perguntou agora há pouco, né? Qual a diferença em relação à herança ligada ao sexo? A diferença é que, independente desses fetinhos aí serem machos ou fêmeas, eles vão ter a característica determinada pelo alelo que eles herdaram. Ou seja, os indivíduos aqui, todos vão ser normais, independente de serem machos ou fêmeas.
Aqui todos vão ter problema do crescimento, independente de serem machos ou fêmeas. E aqui todos serão normais, independente de serem machos ou fêmeas. Ou seja, não existe alteração na proporção da progênie em relação ao indivíduo ser macho ou fêmea. Ok? Então, um gene aqui de aplicação na área de isotecnia é o gene chamado de CALI-PIGE, né? Tem em relação à deusa grega Afrodite, né? Que o nome, digamos, completo de Afrodite é Afrodite Calipige, né? Ou traduzido para o português é Afrodite Calipigia, né? Que em grego, Kali, né, como em caligrafia é a escrita bonita, Calipige seriam as nádegas bonitas, né? Ou seja, seriam nádegas mais volumosas, mais perfeitas. Né? E o gene que leva, que é esse gene do Calipige, ele leva a uma hipertrofia muscular dos músculos que estão, não é necessariamente o, não, se não me engano, não é o glúteos máximos, mas é um gene da perna mesmo que dá essa impressão. Eu tenho que fazer uma revisão para saber qual é o músculo mesmo que tem essa hipertrofia, né? E é um padrão de herança não mendeliano. Geneticamente, essa mutação é a mudança de apenas uma base nitrogenada no DNA e que vai gerar uma carne com quase nenhuma gordura, né? Uma carne magra nessa região, né? E bem dura, bem firme, né? Por isso que veio o nome de calipige, porque é uma musculatura que ela não cede, ela é bem firme, bem dura e digamos, bem rica em tecido muscular e pouco em tecido adiposo, nada de tecido adiposo. A característica só ocorre em cordeiros que herdam a mutação calipige do pai. O gene da matriz deve ser normal. Ou seja, essa característica só acontece no heterozigoto. E aqui está escrito cordeiros, mas é porque é cordeiros no plural. Tanto os machos quanto as fêmeas apresentam a característica. Né? Então, cordeiros nascidos com duas cópias da mutação têm fenótipo normal. Se o indivíduo for homozigoto para o gene calipige ou homozigoto para o gene normal, para o alelo normal, ele não apresenta característica, ele só vai apresentar se ele for heterozigoto. Né? E o efeito é conhecido, né, e tentaram inventar uma palavra para isso, né, e usaram esse nome sobredominância polar, que na verdade o que a gente utiliza cientificamente é imprinting paterno, né, que é o nome científico dado para esse tipo de relação gênero. Ok, então, quando se cruza macho heterozigota com fêmea não portadora, tem-se 50% calipige, 50% normal. Então, vamos imaginar aqui que o gene calipige seja dominante, né? E vamos fazer esse tipo de cruzamento. Machos heterozigotos, então, o macho heterozigoto ele é Czão, Czinho, com fêmeas normais, fêmeas não portadoras, que seriam Czinho, Czinho. O que daria isso? Czão, Czinho e a outra metade Czinho, Czinho. Essa metade aqui seria calipige, nem sei como é que escreve mais, calipige. E esse Czinho, Czinho seria normal. Ok? Tranquilo até aí. Proporção aqui mendeliana. Porém, se a gente pega machos não portadoras com fêmeas heterozigotas, ou seja, o cruzamento oposto, a gente vai ter que vamos ter metade Czão, Czinho e metade Czinho, Czinho. E 100% normal.
o Czão Czinho será normal e o Czinho Czinho será normal. Por quê? Porque a gente vai ter que só receberá essa característica do Calipige quando o alelo for herdado via paterno. Então, esse Czinho aqui é paterno, enquanto que este Czinho aqui ele é materno. Então, não vai haver uma expressão da característica aqui, porque não houve a ativação do gene quando ele veio pela mãe. O gene só será ativado quando o progenitor for masculino, certo? E aqui a gente diz que é normal e normal, né? Porque não vão ter a característica, e a gente tem que essa questão aqui, quando os animais são calipige aqui, tanto faz se esse Czão Czinho é de um indivíduo macho quanto de um indivíduo fêmea, todos os indivíduos serão calipige, ou seja, apresentarão este fenótipo. Então, parece um gene muito bom, né? Uma carne, um rendimento maior, né? Ou seja, conteúdo do músculo na carcaça e peso de carcaça aumenta, peso de vísceras diminui, então o animal produz mais carne, né? Não tem efeito em relação a peso de nascimento, a peso de desmama, porém a gente vai ter um efeito negativo aqui, né? A gente vai ter aumento da conversão alimentar, quer dizer que o animal é menos eficiente em converter alimento em produto, vai ter redução na produção de lã, né? E, entre outras características aqui também, a gente vai ter que a carne produzida por este animal é uma carne mais dura e tem pouco aproveitamento comercial, porque é uma carne que não é desejada, né? Então, aqui a razão pelo qual esses animais são chamados de calipige, né? Esse animal e esse animal são calipige, enquanto que esses aqui eles são normais, né? Aqui também, né, o calipige, né, dando uma maior musculatura aqui na região pernil, né, traseiro, né? Aqui animais calipige e os outros normais, certo? Então, esse é o processo de formação do calipige. A última parte que a gente vai tratar aqui na disciplina, né, antes de terminar a aula, vai ser a questão da chamada antecipação gênica. A antecipação gênica, na verdade, ela é um fenômeno pouco descrito, pouco, assim, a gente não tem uma elucidação bem clara de como isso acontece. Mas a gente sabe que não é um processo mendeliano, né? Não tem essa explicação, houve antecipação porque o indivíduo é homozigoto, ou porque é heterozigoto, ou porque recebeu tal gene, né? Então, nesse fenômeno, a característica torna-se fortemente expressa ou é expressa em uma idade mais cedo, à medida que é passado de geração em geração. Então, a mutação causadora da característica pode estar em uma região instável do DNA, que pode aumentar ou diminuir à medida que o gene é passado de geração a geração. Ou seja, cada vez que a célula passa por um processo de meiose, essa região gênica ela aumenta de tamanho, ou ela se duplica, né? Então, não sabemos ainda o que causa essa duplicação, que tipo de instabilidade é esse. Sabemos que é uma região de instabilidade, mas a gente não sabe qual é a ausente causal. Seria uma alteração epigenética?
se seria em relação ao crossing over, a gente ainda não tem clarificado, né, esclarecido essa questão. Né? E a idade da manifestação da característica está relacionada com o aumento da região gênica. É o que a gente sabe. O DNA, né, a parte de DNA que controla a característica, aumenta de geração em geração. Então, teríamos, por exemplo, uma região gênica aí que seria R1, R2, R3. Né? E a fita aqui que estaria em replicação, ela se destacaria, né, de forma errada durante a replicação. Né? E essa fita replicante, ela vai tentar se realocar, fazendo com que haja um deslocamento e um aumento de um setor gênico, fazendo com que a fita, no processo de replicação, né, de uma geração para outra, ela aumente, entre aspas, um bloco gênico a mais. Né? E isso aqui está sendo relacionado aqui a uma doença que tem ligação direta com o número de sequências repetitivas CAG. Né? Então, quando esse número de repetições CAG ele é baixo, a doença se manifesta aqui por volta dos 50, 60 anos de idade. Né? Então, quando a gente tem aqui cerca de 40 repetições, ela se manifesta aqui a 40, 60 anos de idade. Quando a gente tem que esse número aqui aumenta para cerca de 50, né, essa doença vai baixar aqui por volta dos 30, 40 anos de idade. E quando esse número de replicações está aqui em torno de 70 cópias, a gente vai acontecer em torno dos 20 anos de idade. E aí, quando esse número é maior do que 100 cópias, vai acontecer aqui por volta dos 10 anos de idade essa doença, certo? Então, o que acontece é que nós estamos diretamente relacionados, né, que a gente tem uma relação direta entre o número de repetições da sequência de DNA e ou a idade de aparecimento da característica ou a intensidade da expressão, né, da característica, a intensidade dos efeitos fenotípicos da característica. Ok? Aqui nós temos também um caso em que a antecipação ela poderia ser dada de acordo com um controle ambiental, o que pode também ser uma suspeita. Nem sempre a questão de, numa geração, a mudança de uma geração para outra seja exclusivamente genética. Por exemplo, aqui em Drosophila, a gente tem que, quando a temperatura está até 26 graus, a asa ela se desenvolve muito pouco, né? Muito lentamente. E quando a temperatura passa dos 30, 31 graus, o desenvolvimento da asa é maior. Então, é uma coisa que ainda a gente não esclareceu se a diferença numa geração para outra é devido a mudanças genéticas nesse número de repetições, claramente, ou se seria uma questão de mudança na dieta, mudança de hábitos, mudança cultural de uma geração para outra, né? Porque esses estudos são feitos em humanos e a gente tem muito pouco controle dessas variáveis. Será que as pessoas estão comendo coisas diferentes que estão fazendo antecipar a doença? Será que elas estão expostas a mais poluentes que fez uma antecipação ambiental da característica? Então, uma coisa pelo qual, assim, aquele exemplo anterior a gente tem um bom entendimento de que existe a relação de antecipação genética, mas para a maioria das características pode ser que essa antecipação possa ser devido a fatores ambientais também, certo?
Então é isso, pessoal. A gente, aqui um caso de imprinting paterno, né? Então, o menino teve o cabelinho de mullets por causa do pai dele, né? Claro que isso aí não tem nada a ver com genética, é só um meme, uma piada. E a gente vai terminar a aula por aqui, com esse último exemplo de antecipação gênica. E eu estou aberto agora para alguma questão, alguma dúvida que vocês ficaram sobre a parte da aula de hoje. Vocês querem dizer alguma coisa? Não? Nada? Bom, eu vou tentar fazer o exemplo, né, igual eu tinha falado inicialmente, no começo da aula. Vou tentar fazer uns dois, três exercícios de exemplo antes de vocês fazerem a lista. E a lista dessa semana, como eu já falei, vai conter exercícios de interação gênica e exercícios de, é, de herança não mendeliana. Sim, é bem confusa, ela é bem difícil, ainda mais que a gente está bem acostumado com a herança mendeliana. A gente passou aqui desde o dia 20 de julho, né, até semana passada, mais de um mês falando de herança mendeliana. Então, realmente, dá um nó na nossa cabeça quando a gente pensa desse jeito. Mas eu vou tentar fazer uma revisão bem relacionada a exercício, que aí para vocês terem um entendimento melhor dessa parte. Beleza? Então é isso, pessoal. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, nenhum esclarecimento para fazer, a gente encerra por aqui. Tá bom? Então, bom final de semana. Logo a gente vai passar a lista, né? E eu estou tentando finalizar as correções para mandar as notas e pautas para vocês. Tá bom? Então é isso. Bom final de semana para vocês.